Tenho lido das belas moradas que Jesus foi ao céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes, irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem gemidos entrarão na mansão paternal, mas metade do gozo celeste jamais se contou ao mortal. Eu pedi ao Wendel para cantar esse hino como preparação para a reflexão que lhes trago nessa noite, porque esse hino fala sobre a bela cidade que os remidos pelo sangue do Senhor Jesus irão habitar quando forem chamados pelo Senhor. Eu tenho dito sempre, queridos, que os crentes precisam pensar mais no céu, porque o fazendo sentirão mais ânimo e gozo em proclamar a salvação que somente o Senhor Jesus pode dar. Nessa performance aqui do Saulo e da Mel, nós sentimos um pouco, nós nos emocionamos com o que o Evangelho é capaz de fazer. Até numa performance, nós nos emocionamos com o poder do Evangelho. Nós precisamos constantemente sermos desafiados e estarmos valorizando aquilo que o Evangelho produziu em nós. Nessa noite, meus queridos irmãos, em que estamos encerrando nossa belíssima campanha de missões nacionais, a minha oração é que o nosso Deus me use em suas vidas a fim de sermos desafiados um pouco mais em nos envolvermos com Ele e com a sua gloriosa obra. Eu estou absolutamente certo, meus prezados, de que o Senhor quer nos usar para livrar os perdidos, aonde cada perdido estiver. Não é? Olhando nas Escrituras, nós percebemos nitidamente o desejo de Deus em usar o seu povo para a proclamação da sua salvação maravilhosa. Deus chega ao ponto de eleger um povo, uma nação, Israel, para que o seu projeto fosse realizado. Nessa noite, eu quero usar um desafio do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele vai dizer algo absolutamente fundamental para se alcançar os perdidos. Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Apenas este versículo. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero fazer uso desse texto na explanação da minha reflexão bíblica nessa noite, e também para dar um título ao meu sermão. E o título é: não nos envergonhando do Evangelho. Não nos envergonhando do Evangelho. É provável, meus queridos, que Paulo estivesse pensando, ao escrever isso aqui, é provável que ele estivesse pensando um pouco nos poderosos da sua época. É provável que Paulo estivesse pensando nos intelectuais de Atenas, por exemplo, e de Roma, nos grandes pensadores de sua época, nos filósofos, nos sábios. Paulo vinha de ser membro do Sinédrio, e Paulo era um dos homens mais inteligentes da sua época e um dos homens mais bem relacionados entre os poderosos e intelectuais da sua época. É provável que Paulo estava pensando naqueles que definitivamente já estavam fazendo chacota com a possibilidade de se crer num Messias sofredor, num Messias ressurrecto, não num Messias que vem com poder e glória, como um general muito valente para tirar o povo de Israel do jugo de Roma. A ideia da ressurreição para os sábios da época do apóstolo Paulo era algo completamente impensável e completamente desprezível. Quem se cogitava
da ideia de ressurreição dos mortos e mais ainda da ressurreição do Senhor Jesus. Mas Paulo, queridos, mesmo neste contexto completamente desfavorável, Paulo vai dizer: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo certamente dizia que não se envergonhava do Evangelho, porque ele sabia que fundamentalmente o Evangelho não se baseava num poder político. O Evangelho definitivamente não se fundamentava num poder humano. Paulo vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação, poder de Deus para a transformação do caráter, poder de Deus para a libertação da escravidão da carne, poder de Deus para a libertação da escravidão de Satanás, poder de Deus para dar vida eterna, poder de Deus que é capaz de operar o milagre mais lindo do mundo, o milagre do novo nascimento, poder de Deus que é capaz de transformar um orgulhoso pecador num servo amoroso e cheio de compaixão. Mas surge em minha mente algo que eu não posso deixar de perguntar-lhes nessa noite. Quando é que um crente poderá ter vergonha do Evangelho? Quando é? Quando é que atitudes poderemos ter que caracterizará como tendo vergonha do Evangelho? Em que situações eu ou você estaríamos nos envergonhando desse Evangelho? Sim, prezados, porque a partir do momento que o apóstolo Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho, nós precisamos considerar o outro lado dessa história. Quando ou em que situação eu ou você poderíamos estar nos envergonhando desse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu queria pontuar 3 coisas muito rápidas. Nós nos envergonhamos do Evangelho, prezados, quando nós não damos o devido valor a ele. Quando nós não damos o devido valor ao Evangelho, automaticamente nós estamos nos envergonhando dele. Dentre outras coisas, queridos irmãos, é necessário reconhecer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há outra coisa que salva o pecador da condenação do seu pecado. Quando nós fazemos uma campanha como essa, quando nós nos envolvemos tanto numa campanha como essa, é porque entendemos que esse Evangelho precisa ser proclamado, porque ele é a única coisa capaz de livrar o homem pecador da condenação do seu pecado. Então, quando nós fazemos uma performance como essa que aconteceu aqui, quando criancinhas cantam sobre missões, quando alguém faz um solo, quando a gente gasta tempo em fazer essas coisas aqui, o objetivo é valorizar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, nós não podemos brincar de ser crentes. Nós não podemos brincar com algo tão sério. Nós não podemos ter vergonha de algo, da única coisa que é capaz de livrar o ser humano da condenação horrível do inferno. Não reconhecer que o Evangelho é o poder de Deus é automaticamente se envergonhar dele, porquanto irá pressupor que haja um poder maior para isso. Quando eu não valorizo o Evangelho, é como se eu achasse ou pensasse que tem um poder maior do que ele. E isso não pode acontecer conosco, por isso precisamos envolver. Não com uma campanha, nós precisamos nos envolver com a obra de Deus realizada por uma igreja que serve ao Senhor, que ama ao Senhor. Por isso, uma igreja que ama o Senhor, que valoriza o Evangelho, que é o poder de Deus, não pode ficar perdendo tempo em picuinhas, em problemas domésticos, em problemas que nos tiram o foco da pregação do Evangelho. Irmãos, nós estamos vivendo os dias mais terríveis da história. Nós estamos vivendo os dias mais difíceis. Nós estamos vivendo a idade das trevas.
E nós não podemos, irmãos, nós não podemos brincar de ser crentes, nós não podemos brincar de congregar, nós não podemos brincar de vir à igreja, nós não podemos pensar assim, talvez hoje, talvez domingo eu vá, talvez hoje eu vou de manhã, não vou à noite. Não se trata disso. Quando nós não nos envolvemos com o evangelho, irmãos, nós estamos deixando de lado o único poder que existe para tirar o homem da condenação do inferno. Isso é muito sério. E Deus certamente irá cobrar daquele que foi alcançado com esse poderoso evangelho e não seguiu com isso. Precisamos reavaliar nossos valores. Precisamos pensar um pouco sobre isso. Eu não posso deixar de me lembrar de alguém, não sei até que ponto essa ilustração é verdadeira, mas serve como ilustração pelo menos. Não posso deixar de me lembrar de alguém que estava encarcerado e após ter sido evangelizado, ele disse o seguinte: se eu acreditasse em 10%, falou para o evangelista, se eu acreditasse em 10% no que você acabou de me dizer, eu sairia pelo mundo de joelhos anunciando essa mensagem. Tal o poder dela, tal a grandeza dela, tal a capacidade que ela tem de salvar o homem pecador. Há uma série de antíteses que alguém anonimamente escreveu, isso aqui não fui eu que escrevi, alguém anonimamente escreveu de uma forma bem poética que se aplica muito bem ao que estamos falando. Diz assim: o poder do homem, mais poder para o homem ambiciona. O poder de Deus é distribuído a quem com ele se relaciona. O poder do homem tem uma volúpia que nos assusta. O poder de Deus é justiça plena que nada nos custa. O poder do homem oprime, comprime, reprime. O poder de Deus é simplesmente sublime. O poder do homem se ufana, afana, engana, esgana e profana. O poder de Deus o caminho aplana. Os seres irmana e o enfermo sana. O poder do homem ameaça, amordaça, despedaça, devassa e passa. O poder de Deus é graça que suavemente para nós nos abraça. O poder do homem magoa, enodoa, agrilhoa, amaldiçoa. O poder de Deus abençoa, afeiçoa, aperfeiçoa, sobretudo perdoa. O poder do homem irrompe, interrompe e corrompe para se manter. O poder de Deus se oferece gratuito a quem só pela fé deseja viver. O poder do homem revela quem o homem é, o poder de Deus revela quem o homem pode ser. O poder do homem no seu altar nos empala. O poder de Deus na sua cruz nos saúda. O poder do homem nos antagoniza e nos cala. O poder de Deus nos evangeliza e nos muda. Em segundo lugar, prezados, nós nos envergonhamos do evangelho quando nós não vivemos do modo digno dele. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer aos crentes filipenses, no capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo aqui, prezados, chama todos os crentes à coerência. Agora não mais somente os de Filipos, mas nos chama à coerência. Prezados, precisamos viver do modo digno do evangelho, porque não fazê-lo é ter vergonha dele. Precisamos dar bom testemunho. Dar bom testemunho, o crente dar um bom testemunho não é uma opção para ele. Não é algo que ele tem o direito de decidir se vai fazer ou não vai fazer. Dar um bom testemunho deve ser a prioridade dos crentes em Jesus Cristo. Porquanto aquele que nos salvou é santo, totalmente livre do pecado. Pessoa alguma, queridos,
pensando em missões, pensando na proclamação do Evangelho aos perdidos, pessoa alguma dará crédito à nossa pregação se ela não for acompanhada das transformações que o Evangelho opera. Por isso, eu queria pontuar aqui muito rapidamente quando é que nós estamos nos envergonhando do Evangelho. E eu coloquei algumas das coisas aqui. Eu estarei envergonhando o Evangelho quando eu não estiver vivendo aquilo que estou pregando. Eu estarei envergonhando o Evangelho quando eu passar ao largo de quem estiver ferido, necessitado, machucado. Eu estarei envergonhando o Evangelho quando eu comprar e não pagar. Eu estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver participando de negócios espúrios. Eu estarei envergonhando o Evangelho quando eu não estiver cumprindo o que eu prometi. Um crente precisa cumprir o que promete. Um crente precisa cumprir os seus acordos. Um crente precisa cumprir aquilo que ele fala. Seja a coisa mais simples. Seja o eu vou lá amanhã, eu vou lá amanhã. Eu vou fazer isso, eu vou prestar esse serviço para você. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver mentindo, de alguma forma, em especial a fim de obter uma vantagem. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver trabalhando menos do que o combinado, chegando tarde ou saindo cedo. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver sorrindo daquilo que definitivamente eu não poderia sorrir. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver furtando direitos que são dos outros. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver sendo preconceituoso. Quando eu estiver tomando o nome de Deus em vão. Quando eu não estiver honrando meu pai e minha mãe. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver retendo para mim aquilo que é de Deus. Roubar de Deus. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver semeando contendas entre os irmãos. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver com inveja do meu próximo. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu agredir alguém com as mãos ou com palavras. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver seduzindo alguém, seja de que forma for. Há até um livro, já um pouco antigo, que todo mundo deveria lê-lo, que o título é A Sedução do Cristianismo. O Evangelho não é para seduzir ninguém. O Evangelho é para salvar, para desafiar. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver brincando de ser evangélico, brincando de ser crente, brincando de cultuar, brincando de congregar. Estarei envergonhando o Evangelho quando eu estiver deixando de ser santo, separado por esse Deus santo e maravilhoso que nos salvou. Por fim, prezados, nós nos envergonhamos do Evangelho quando nós não o proclamamos. Infelizmente, meus queridos, muitos crentes têm agido como se de fato não acreditasse na poderosa mensagem do Evangelho que transformou sua vida, porque não compartilha com outros. Não compartilha com outros. Às vezes nós compartilhamos agora nessa época de rede social, não é? De internet. Às vezes nós compartilhamos tantas coisas entre nós mesmos. Mas não compartilhamos o Evangelho que nos salvou com pessoas que ainda não creram. Não compartilhamos com os nossos colegas de trabalho, com os profissionais que estão perto de nós. Estamos nos envergonhando do Evangelho quando nós não fazemos isso. Nós nos envergonhamos do Evangelho quando nós, de alguma forma,
de alguma forma, nós não divulgamos aquilo que tem não somente nos salvado, mas nos edificado tanto. Nós nos envergonhamos do Evangelho quando nós não usamos da influência que nós temos para a proclamação desse Evangelho. Já compartilhei aqui com os irmãos, numa ex-igreja que eu fui pastor, nós tínhamos muitos médicos. E um dia eu me reuni com todos eles e sugeri para eles, falei, usa da influência que vocês têm como médicos. Médico exerce um fascínio sobre as pessoas, nós temos isso. Nós temos, um médico falou, acabou. E eu disse para eles, falei, usa, depois que você atendeu o seu paciente, fale do amor do Senhor para aquela pessoa. Compartilhe, não é crime. Não é crime. Usa da sua influência. E depois, alguns deles vieram falar comigo como as pessoas estavam dando atenção para eles. Porque quando nós não o fazemos, nós estamos nos envergonhando. É como se nós não estivéssemos dando valor. Há pessoas que parece que não foram alcançadas com esse evangelho, porque não o anunciam em alto e bom som. É como se estivesse com vergonha dessa mensagem. Mas por que, irmãos, nos envergonhar de algo tão precioso? Por que nos envergonharmos de algo que nos fez tão bem? Por que nos envergonhar de algo que nos transformou tanto? Por que nos envergonhar da única mensagem que pode mudar vidas, libertar cativos? Por que nos envergonhar de uma mensagem que muda um Jacó? Antes, tal qual o nome significa, fora enganador, usurpador, trapaceiro, para um Israel, cujo significado é príncipe com Deus, ou campeão com Deus. Como envergonhar? Como nos envergonhar de um evangelho que muda um trapaceiro para um príncipe com Deus? Um usurpador para um campeão com Deus? Como nos envergonhar de uma mensagem que transformou Saulo de perseguidor da igreja em Paulo, servo de Cristo e maior apóstolo entre os gentios? Que poder, prezados, tem o evangelho! Que poder tem o evangelho! A semelhança dos discípulos de Jesus, queridos, temos que afirmar com toda ousadia, com toda coragem, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar. Não podemos. Nós não fazemos essas campanhas por bonito, não, irmãos. Nós não fazemos por mero ativismo, não. Nós fazemos porque cremos que isto é a proclamação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor desafie os nossos corações. Que o Senhor nos anime a não somente nos envolvermos numa campanha, mas a nos envolvermos todos os dias com os trabalhos da nossa igreja. Porque os trabalhos da igreja visam uma única coisa: a proclamação da palavra, seja para os fiéis, no objetivo de edificar a igreja, seja na salvação daqueles que o Senhor traz até nós, para que sejam alcançados com essa mensagem. Precisamos nos envolver, irmãos. Precisamos nos envolver, precisamos contribuir com essa obra. Precisamos ser dizimistas fiéis, cooperadores fiéis. Precisamos ficar sensíveis às necessidades da nossa igreja, às necessidades que a igreja tem para levar a cabo a proclamação da palavra. E aí, irmãos, não pode haver lugar em nosso meio para questiúnculas, para probleminhas domésticos, para questões de 10 minutos a mais num culto. Não dá, irmãos. Não dá.
Nós não podemos ser desses. Nós temos que ser daqueles que estão pensando no céu, naqueles que estão pensando que Jesus poderá voltar nesta noite. Nós não podemos ser daqueles crentes que ficam olhando no relógio para ver se o culto está terminando. Porque nós não fazemos isso quando estamos no shopping. Nós não fazemos isso quando estamos nos estádios. Nós não fazemos isso quando estamos nas festas de casamento. Por que vamos fazer isso num culto ao Senhor? Por quê? Mas para a gente não fazer isso, nós precisamos estar pensando no céu. Irmãos, pense em alguém que está num leito, pense num crente que está num leito de hospital, sofrendo dores. Imagina se esse crente vai estar olhando no relógio para ver se o culto está para terminar. Pense numa mãe que está com um filho totalmente envolvido com as drogas. E vê se ela vai valorizar 10 minutos ou 15 minutos que um culto avança. E vai ficar bravo por isso. Às vezes, meus irmãos, às vezes, nós fazemos essas coisas. Nós valorizamos coisas que nós não deveríamos valorizar. Porque a nossa vida está muito boa. Porque está tudo indo muito bem conosco. Essa campanha está terminando, irmãos. Mas ao sairmos daqui, a nossa vida de proclamação precisa continuar. Ao sairmos daqui, o nosso testemunho precisa continuar. Ao sairmos daqui, o nosso desejo de congregar precisa continuar. Ao sairmos daqui, o nosso desejo de cooperar com o reino precisa continuar. Irmãos, e nós não podemos ser daqueles que precisam estar sendo empurrados. Nós temos que ser daqueles que proclamam, que andam com Deus, que cooperam, que hajam porque estão constrangidos pelo amor do Senhor, que estão felizes com a salvação que só o Senhor pode dar, que estão certos de que vão habitar no céu com o Senhor, que têm certeza absoluta da sua salvação, e por causa disso, então, se envolvem com a proclamação. É assim que precisamos ser, é assim que devemos agir. Que Deus nos abençoe. Amém.